Fala, moçada! Estamos aqui em mais um ZebuCast, o podcast oficial da BCZ Jovem. Tô aqui com meu companheiro de sempre, Manuel. Manuel, fala, Pedrão. Bom demais ter você aqui. Obrigado, nesse palco maravilhoso, nessa semana. Semana especial, Exposebu 90 anos, uma semana histórica com essa vista privilegiada dos julgamentos da Exposebu. Estamos aqui no camarote, sentadinho aqui. Estamos aqui no camarote e hoje, Pedro, a gente está com um convidado que ele se confunde com a história do parque, com a história da Exposebu, com a história da BCZ. Ele é uma figura emblemática, mais do que conhecida aqui dentro do parque, e ninguém melhor do que ele na Exposebu 90 para falar, para explicar, tentar explicar para a turma que está em casa o que é uma Exposebu, qual a sensação de participar de uma Exposebu, falar dessa paixão que ele tem pelo Zebu. Nilson, seja bem-vindo. Obrigado. Você é um grande cara do Zebu, é um prazer pra gente ter você aqui. Tem uma história gigantesca aqui nesse parque. E pra gente é uma honra te receber aqui. Obrigado. Conhecer um pouco, ouvir um pouco, Nilson, desse outro lado da história. Geralmente aqui no podcast a gente recebe os criadores, recebe o pessoal das leiloeiras, mas é muito importante a gente ver quem faz parte da lida, quem fez muito tempo parte da lida, que é essa turma tão importante, que é a turma que prepara, que trata, que faz o casqueamento, enfim, que cuida das nossas estrelas. Obrigado por estar aqui. Obrigado. Vai lá, Pedrão. Nilson, acho que o mais importante aqui é a gente saber como é que começou o Nilson, como é que você entrou no Zebu, como é que você teve essa paixão, como é que começou lá na sua infância, não sei se foi infância, se foi depois, como é que foi sua história com gado Zebu, com... Bom, eu nasci em Frutal em 1953. Dali de Frutal nós saímos, fomos para a fazenda Baguaçu, do Lamartino Mendes. Meu pai foi administrador lá durante 15 anos. Então eu sempre fui criado na lida de gado. Só que lá tinha, na época, era mais gado de campo, né? Que naquela época não tinha o Nenor ainda. O Zebu preso naquela época era o Giro e o do Brasil. É os oreiudos, né? E aí de lá pra cá, nós saímos lá do Baguaçu, viemos pro Uberaba. Do Uberaba eu fui pra Fazenda Santa Cecília, que é do Dr. Edilson Lamartino Mendes. E lá a gente começou a trabalhar o gado Giro, preparando, mansando, fazendo expulsão. A primeira expulsão que eu fiz foi em São Paulo, na Água Branca, o gado dele. E de lá pra cá eu me apaixonei com esse negócio de Zebu, sabe? Então, Deus, praticamente 10 anos de idade, que a gente frequenta aqui o Parque Exposição. E virou uma paixão, né? Às vezes a gente vinha até cavalo, naquela época não tinha muro, não tinha nada, tinha cerca de arame, amarrava o cavalo na cerca e entrava dentro do parque. E as polícias que ficavam de a cavalo vigiando o Parque Exposição. Mas aqui onde é que é o shopping, antigamente era um brejão, isso aí, a gente saía lá de casa, atravessava uma pinguela e vinha pro Parque Exposição. E não falhava um dia. E quando, na hora de tratar do gado, a gente levantava tipo 1h da manhã, às vezes pra turma, pra você ficar mais tranquilo, você levantava devagarzinho, tranquilo, pros outros não ouvir, pra não te atrapalhar. Aí quando tinha um amigo do seu lado, você terminava de lavar os seus, ia lá e avisava ele, pode ir, que eu já acabei lá. Aí o cara já ia lá lavar o gado dele. Então, tem muita coisa que a gente fica imaginando, igual ele estava falando, porque isso aqui, sem o tratador, sem o apresentador, não tem como. Não via. Né? Então, essas pessoas, toda a vida, eu sei que todo mundo dá muito valor, mas como eu trabalhei a vida inteira mexendo com gado, tratando de gado, fazendo expulsão, saía de uma expulsão e ia para outra, eu já saí de expulsão, eu começava em Campo Grande, de Campo Grande eu vinha para Barreto, de Barreto eu ia para Goiânia. Nossa Senhora. Entendeu? Então era uma corrida louca. Então esse pessoal a gente tem que dar valor. Aí agora na gestão do doutor Arnaldo, no outro dia que acabou a eleição, ele me ligou. Eram umas 8h da manhã. Falou, Nilson, nós precisamos ir lá no Parque Exposição, que você conhece aquilo lá mais do que eu. Então nós vamos dar uma olhada lá no parque, o que precisa fazer, o que coisa. E a primeira iniciativa que ele tomou foi fazer aquele hotel lá para os tratadores. Hoje não está conseguindo
o objetivo que a gente queria, porque, na verdade, aumentou a quantidade de gado, na lógica aumenta a quantidade de tratador. Verdade. Então, eu acho que já estão num caminho já de aumentar alguma coisa para comportar eles, entendeu? Bom demais. Bom demais. Você estava comentando aí, Nilson, desse início, dessas histórias, de como que era o parque, como que era a mexida aí com os tratadores. Quais as principais diferenças assim que você vê da sua época lá de trás para hoje? Porque a gente percebe que hoje, graças a Deus, tem muito mais facilidade, é tudo mais fácil, tá tudo mais moderno, a maneira de bater o trato, as formas, a ração já está pronta, o volumoso, enfim, o horário, o banhador tinha outra estrutura, enfim, tá muito diferente. Mas conta um pouco para essa turma Manuel, jovem aí a diferença. É o seguinte, as coisas modernas, elas ensinam muita coisa pra gente. Porque naquela época tudo era difícil, né? Mas hoje em dia, você vê, essa união que hoje tem dos criadores, entendeu? Já virou uma família nenorista. Isso é uma coisa que ajuda muito também, né? A união que faz a força. Verdade. Então, se não tivesse isso, nós não chegaria onde chegou, né? Porque hoje, você pegava aí um bezerro aí de 10 meses, 8 meses, Sim. como naquela época você não tinha esse bezerro de 200 quilos, né? Hoje, é 400 quilos. Uns bitelão. Né? Então as coisas mudou muito, né? Só pelas fotos das características dos touros de antigamente, você vê dos touros de hoje, o tanto que a evolução foi grande demais, moço. Mudou Uma muito. coisa assustadora, né? A única vaca, isso deve ter sido em 83, 84, uma vaca do Orestinho com mais de 1.100 quilos aqui dentro do parque de exposição. Entendeu? Então a coisa, de lá pra cá, a coisa foi embora. A turma tá... E antigamente você tinha que cortar o capim, você tinha que cortar a cana, passar na máquina para você poder fazer o trato do gado. Hoje não, já tem o silo, né? Tudo na mão, tudo sacadinho, tudo na mão para você poder fazer. E naquela época não era assim. Shampoo, você tinha que usar o sabão Omo, né? Entendeu? Hoje você não vê nem caixa de sabão Omo aqui, mano. Não. Ô Nilson, você comentou que a gente está num ambiente. A pista acaba que vira. Você comentou dos tratadores, tem um amor envolvido, mas também tem uma competitividade, todo mundo quer ganhar. Verdade. Como é que é essa relação dos tratadores? Vocês convivem bem? Ou você tem essa Palmeiras e Corinthians ali, vocês dão uma brigadinha ali, um quer ser melhor que o outro, como é que é o negócio? Você sabe que isso aí é o seguinte, eles dão uma briguinha, mas é uma briguinha de amor. Eu acredito que seja uma briguinha de amor, é igual marido e mulher. Briga de dia e de noite faz as pazes. Então, eles dão aquelas conversinhas deles, aquelas coisas, aquelas briguinhas deles, mas na verdade eles vivem tudo em paz, entendeu? Eles querem paz, não querem briga. Não quer a briga. Entendeu? É um bate-boquinha ali, mas não tem nada de coisa, não. Tem entendeu? muito É tipo assim, uma provocação sadia. Provocação, uma brincadeira, uma aposta. Ó, minha reis vai bater na sua. Exatamente, é isso aí que acontece. Então, você vê, em 90, eu fui nos anos 80, acho que foi em 82, eu fui mexer com gado na fazenda Três Cochilas, no Mato Grosso do Sul. Na época, eu trabalhava com o Adão Antônio Silva, e uma chácara aqui de frente, aquela polícia ali do Volta Grande, tinha uma chácara que chamava Rancho de Deus. E teve uma proposta na época para a gente trabalhar com o gado VR. Sei. Então, às vezes, o meu conhecimento, uma coisa que me ajudou muito foi isso aí, porque o gado VR antigamente ensinava o que era zebu, né? Então, o que aconteceu? A gente trabalhava com o gado Socraldo Sabino, dos filhos de Sotorras todos, dos genros todos, ia 50 cabeças de um,
60 de outro, 30 de outro. Então juntava aquele gado tudo na fazenda, porque o que nós fazia naquela época, eu e mais 4, 5 peão, nas outras fazendas ninguém conseguia fazer. Então nós preparávamos um gado em 90 dias. E enquanto que nos outros lugares eles levavam 8 meses para preparar. E nós preparávamos em 90 dias. Então naquela época, o Bené Mutran, finado Bené, saudoso Bené Mutran, ele tinha um compromisso com o pessoal da VR, de todos eles, de quando fizesse as desmamas de gado, ele tinha que ser o primeiro a ir lá e escolher o que ele queria. Então a gente vinha com esse gado para cá, daí em 90 dias tinha que ligar para ele ia lá e tirava o que ele queria, servia para ele, e o resto a gente fazia o comércio. E nessa época, a gente ficava lá sempre com 200, 250 cabeças de gado no trato. Aí vinha lá o Camil, lá do Mato Grosso, ele vinha, se tivesse 200 cabeças e ele gostasse, ele levava tudo. E com esse negócio, a gente embarcava esse gado e eu tinha que ir lá entregar, lá no Mato Grosso do Sul. E a gente fez amizade, umas 2, 3 compras que ele fez, todas eu saía e ia lá entregar. E já tinha muito gado lá, então eu ia, levava minhas ferramentas, tudo, e eu ficava lá uma semana, 2, fazendo casco do gado. E numa dessa eu estava trabalhando no Mário Franco, aí o tratador dele saiu, que era o saudoso Furruca, um baixinho. Aí ele veio para o Parque de Exposição e ele precisava preparar o gado para a exposição de Maracaju. E numa dessa ele me fez uma proposta para mim trabalhar com ele, aí eu fui, fiquei durante 7 anos trabalhando com eles. Em 90 eu fiz isso aqui, puxando aqui na pista, o grande campeão Inca POI. Inca POI. Entendeu? Até naquela época eu tava com um chapéuzão bonito, custei comprar um chapéuzão. Acabou de ganhar o campeonato, joguei o chapéu pra cima. Mas foi uma gozação da peãozada e eu comecei a ficar nervoso, comecei a brigar igual você. Aí, irmão, terminou tudo. Aí teve o leilão Noites Campeão. Rapaz, que você só via boné jogado pra cima. Chapéu jogando. Então quem inventou esse negócio de jogar chapéu pra cima foi eu, sabe? Aí pode aparecer algum querendo aí, né? Foi eu. Na emoção. É emoção. Até o chapéu ficou espendurado lá, porque era um circo na época. Ficou espendurado lá em cima. Acho que foi, se eu não me engano, o tratador do Zé Luiz Neymar, Mococa. Mas a emoção na hora de ganhar é diferente. É diferente, né, é diferente. Quando Rapaz, você um campeonato. Um campeonato dentro de Uberaba, antigamente uma menção rosa, você precisa ver como é que o pessoal comemorava. Então, quando você ganha um grande campeonato dentro de Uberaba, cara, é diferente. Copa do Mundo. É Copa do Mundo. Porque isso está acontecendo aqui hoje, ó, só, né? É o começo de uma Copa do Mundo, né? Porque a final, né? Ô Nilson, você falou aí que você com a sua equipe aí em 3 meses, 4 meses, preparava esse gado, conseguia chegar a esse gado. Aí veio na minha cabeça, assim, você falar pra gente um pouco qual que é a diferença de um preparador, quem prepara um gado, quem sabe preparar, quem sabe fazer um gado, de quem põe comida no coxo. Porque isso tem muita diferença. Tem. Hoje a turma, infelizmente, tem uns que só coloca comida no coxo e tem o que sabe preparar o animal, que olha para o animal e fala, ó, ele precisa melhorar nesse ponto, nesse lugar. Eu preciso ir ajustando onde ele precisa melhorar. Isso. Então, o que acontece? Antigamente, os tratadores, às vezes tinha muito enchedor de coxo, não tratador. Quanto mais o coxo estiver cheio, para ele era melhor, porque precisava de ir poucas vezes lá, né? Porque antigamente morria, às vezes, muito animal empanzinado por causa dessa coisa. Porque naquela época a gente usava o capim e usava a cana, né? Então eles falavam que a cana empanzinava, que a cana era isso. Não era a cana, era o tratador. Inclusive o finado Arestim, saudoso Arestim, ele usava meia-meia, toda a vida. Você não via uma folha seca nem no capim e nem na cana. Era tudo tirado, tudo. Não, você olhava assim que precisa de ver. Então passava um mói de capim, passava um mói de cana. Então,
Você nunca viu falar que empanzinou um animal lá na Fazenda Orestim, que morreu um animal na Fazenda Orestim porque empanzinou, porque comia cana. Então é falta de cuidado. Mas só que os tratadores hoje eles põem 3, 4 vezes trato do gado. Então eles põem pouco, entendeu? Várias vezes. E várias vezes. E outra coisa, e toda hora que você muda a ração, você chama atenção pelo cheiro da ração, porque se o animal fica comendo aqui toda a vida, que você não mexe aquela ração, você não vai lá e dá uma revirada nela, ela não vai ficando com aquele cheiro saudável que ele começou a comer ela. Entendeu? Então, você trocando várias vezes, o apetite do animal já muda. Entendeu? É igual a água, por exemplo. Um animal desse aí, se você não tiver cuidado, ele dá uma virada dentro da baia e cair algumas fezes no coxo d'água, ele morre, mas não bebe a água. É coisa impressionante. Não bebe de jeito nenhum. Ele não bebe. Então, esse cuidado todo mundo tem hoje, entendeu? Porque hoje, se você vê, um tratador, às vezes, ele convive tanto com os animais que na hora de vender, que vai vender os animais, ele comemora, mas você pode ver que ele chora. Tem muitos que choram, entendeu? Tem um amor ali. Porque vai apanhando amor no bicho, entendeu? Então, esse cuidado aí, eles têm. Entendeu? Então, por isso é que eu sempre tiro o meu chapéu para os tratadores, porque eu fui e sei o que é o tratador. Nilson, e todo esse conhecimento que você tem, isso aí vem de... Você aprendeu isso com alguém te ensinou, porque a gente vê hoje muito... Hoje tem YouTube, que você vê qualquer coisa. Professor por quanto é lado aí no Brasil. Mas isso foi ensinado por você, ou foi na experiência do campo, na lida ali no dia a dia? Como é que é? Você falou até hoje colocam 4 vezes diferentes, isso você já sabia lá atrás. Não podia colocar muito de uma vez, que o gado não comia, aquilo não ficava saudável. Isso foi vendo no olho, isso foi alguém que falou, Nilson, tenta pôr menos, mas a gente vai pondo mais vezes ao dia. Como é que é? Como é que você aprendeu isso tudo? Tudo você aprende. Eu, por exemplo, eu estava já com uns, sei lá, acho que uns 20 anos. Eu já comecei a aprender uma coisa que eu não tinha antes. Esse patrão meu, que eu tava lá do Mato Grosso do Sul, nós viemos para um leilão aqui, nós estávamos num leilão aqui em Uberaba, e ele me ensinou uma coisa que eu não esqueço nunca. Nós saímos daqui já tarde, e ele resolveu pousar em Prudente. Eu nunca entrei no hotel 5 estrelas na minha vida, né? Eu sei lá o que é, né? Aí chegamos lá, eu peguei e falei para ele, ô Camilo, não tem jeito de arrumar um hotelzinho mais humilde para mim aí, não? Aí ele falou, Nilson, eu vou te falar para você uma coisa, onde é que eu entrar, você fica sabendo disso, onde é que eu entrar, onde é que eu comer, você vai comer e vai dormir. Então eu aprendi isso aí. Então, a pergunta que você fez... Foi a experiência, esse conhecimento que você tem hoje. Tá. Aí eu vou Quem foi seu professor? Não, aí você sabe o que acontece? Isso foi a vida, né? Aí a gente veio para cá e tinha uma turma lá na Fazenda Santa Cecília, que era lá do Dr. Edilson, então já tinha um tal de neném lá que já era um cara treinado, já mexia com gado. De elite, assim, de gado giro. Sim. E aí tinha o gerente lá também, que era como um pai para nós. Então a gente pegava, ele fazia a parte dele, e nós puxava o gado pro lavador, puxava para amarrar, para poder escovar, para tudo. A gente foi aprendendo. Aí de lá eu fui trabalhar numa chácara chamada ali, que era do Bato Rocha, que tinha lá uns caras craque demais da conta. Então ali, eu cheguei ao ponto de pegar, amarrar o gado todinho na cerca, e depois eu para raspar o gado, raspadeira, escovar. Aí quando ele esperava eu terminar todinho, aí ele me chamava no animal que eu comecei. Ele pegava a raspadeira e passava no nome do animal. Ele falou, você pode começar tudo daqui para lá e faz desse jeito que eu vou te ensinar. Deixar você fazer o serviço inteiro. Camisa molhadinha do senhor. E eles vendo. E eles olhando você fazendo. Não, aí ele botava eu para escovar tudo de novo. É desse jeito que é para você fazer. Depois eu venho cá para ver se ficou bem feito. E virar as costas e ir embora. Aí eu
Tal. Aí ele vinha, olhava, passava a escova, tudo, raspadeira. Falou, agora sim, agora você aprendeu. Tá. Aí, bom, aí, quer dizer, já foi um começo. No casqueamento, o finado Osmar, para mim, casqueador igual ele, ainda vai nascer, porque diz ele que eu sou melhor do que ele, mas não acredito não. Acho que foi só mesmo para mim, foi eu. Aí ele começou a me ensinar a casquear, entendeu? Aí uma vez nós estávamos na fazenda, foi casquear numa fazenda do Mário Franco, e tinha uma nuvia aleijada lá dos carros, mais ruim mesmo. Nuvia meia vermelhinha. Aí ele pegou e falou assim, essa aí você vai casquear ela sozinha. Quer ver se você tá bom mesmo. Aí botou lá e derrubamos ela, naquela época não tinha esses troncos, aí derrubamos, casqueei, soltou ela lá no pátio e falou assim, parabéns, hoje você é melhor do que eu. A partir de hoje você pode sair pro mundo. Entendeu? E aí numa dessa, e ele testava vários tratadores, ele sempre pegava um para ver se ia ficar bom. Aí teve uma época que ele falou, você pode ir preparando aí, porque o ano que vem eu não vou casquear mais. E aí todos os clientes que eu tiver, eu vou passar para você. Eu já vou começar a avisar eles. E você da rede vir embora, eles estão morando no Mato Grosso. Aí eu vim embora. E aí ele passou todos os clientes dele para mim, eu fiquei casqueando aí durante tantos anos. Agora pro final eu fiquei uns 4, 5 anos, eu e meu filho, o Robson, casqueando. E ele já estava quase bom já, rapaz. Aí teve uns problemas, separei da mulher, tive que vender minha caminhonete que puxava o tronco, e aí eu não dei conta de comprar outra. E hoje ele está morando lá nos Estados Unidos. Vida entendeu? Boa. Meu filho. Coisa boa. Ô Nilson, entrando nesse assunto aí do casqueamento, eu acho muito legal a gente falar, porque pra gente que é do meio, que é do gado, sabe o que é o casqueamento, já está acostumado, já é normal. Mas tem muita gente que assiste o nosso podcast que não é do meio, que nem imagina o que é um casqueamento, que tem que cuidar das unhas do gado, que faz direitinho, qual a importância disso no aprumo, que o Arnaldinho ensina pra gente que a gente tem que começar olhando de baixo para cima. A estrutura do animal, a base de sustentação, e tudo isso começa num aprumo bem feito, num aprumo saudável, né? Sadio. Explica pra turma o que é o casqueamento e qual é a importância do casqueamento. A importância do casqueamento é o seguinte, que às vezes você pode perder um animal aí de 1 milhão por falta de cuidado de um casqueamento, um bom casqueamento. E nunca que você pega um animal para casquear e que você não manda puxar ele, tanto de frente como de traseiro. O melhor jeito de você ver um aprumo do animal, você vai ir por trás. Tá. Porque hoje, o animal tá aqui pisando aqui, os animais que entortam a mão, ele faz isso aqui, ó. Ele vai comer nessa lateral aqui e ele vai jogando para fora. Então sempre essa parte aqui, ela é mais alta. Então eu vejo às vezes tem pessoa que faz correção de casco, eles não lembram de tirar essa parte aqui para ele fazer isso, ó, para dentro, para jogar para dentro. Entendeu? Antigamente tinha tanto animal que fechava a frente que a gente tinha que tirar na unha de fora para ele poder abrir. E hoje é o contrário. Entendeu? Então você tem que prestar muita atenção, porque o animal que o pessoal não preocupa em casquear, você vê muito animal bom perdido, mas muito animal bom. Perdido por negócio de aprumo. Você pega um gado, por exemplo, faz pista com ele. Você solta lá no piquete, um aduador, um trem, e você não preocupa naquela vaca mais como você preocupava antes. É lógico que você tem que preocupar muito mais. Ela hoje já virou uma doadora que vai, né? Que ela tem que se apresentar bem, né? E outra coisa, um animal cascudo é como você tiver um calo com a botina apertada, né? Sente, né? Ué, então você não se acomoda. O animal está ali no corpo, mas ele está sentindo dificuldade. Então essas coisas tem que cuidar. O casqueamento é muito importante. E tem que ter um olhar clínico, né? Como exatamente, é isso que eu estou te falando. Você tem que olhar o animal por trás, olhar por frente. O melhor jeito de você olhar uns aprumo é você olhar por trás. Entendeu? E a maioria dos animais, ele sempre, o pé de trás pisa em cima do pisado da mão. Ele não pisa do lado e para dentro e nem para fora.
Às vezes ele sempre tem que pisar em cima da onde a mão pisou. Pô, e só uma pergunta também, pergunta própria. Esse aumento de peso que a gente vê, você comentou aí, o julgado muito mais pesado. Antigamente, hoje com esse peso a mais, ele agiliza se você não fizer direito um casqueamento no animal, você agiliza, por exemplo, talvez uma fratura, uma lesão no animal por causa desse peso a mais que tinha e o animal mais gordo hoje. Se não fizer um casqueamento melhorzinho, ele piora mais rapidamente? É o que causa. Uhum. Sempre é o que causa. Então, por isso você tem que ficar de olho atento. Eu já peguei animal, naquela época da Nova Índia, que eles preparavam gado para expulsão, dos criadores, do Brasil inteiro ia para Nova Índia para preparar para vir para a expulsão. Havia gado muito longe, então o gado sofre muito para chegar, então aquele animal que a pessoa acredita nele mandava para Nova Índia para preparar. Uhum. Eu peguei animal ali na Nova Índia que, aleijado das mãos, eu fiz ser grande campeão aqui dentro. Bom. Tá entendendo? Uhum. Então, mas o que era? Cada 30 dias, cada 20 e poucos dias, tava eu lá, para não deixar, porque não adianta você fazer a correção aqui hoje e ficar aí 60, 90 dias sem olhar. Isso, e quanto tempo demora para você corrigir um animal também? O certo é 90 dias. 90 dias. Agora hoje com esse sistema de ração que tem hoje, tem fazenda que o casqueador tem, cada 30 dias tem que passar por lá. Porque tem muito animal que tem que fazer correção. Né? É isso aí, em torno de 45 dias o tratador tem que, na nossa lá, tem que passar, porque é o que você falou, o trato muito forte, aí cresce muito o casco, o Nilson muita sabe proteína. Disso. E o ganho de peso, né? Os animais estão com ponderal, tá com ganho de peso muito alto. Vai pondo peso, ele não aguenta. Ele não aguenta. Tem uma coisa que é muito importante a gente falar, porque houve às vezes crítica, alguma coisa, mas a evolução, nós temos que respeitar a evolução, porque hoje, esse negócio de avaliação, genética, essa coisa toda. Antigamente, a pessoa fala assim, a melhor ferramenta é o olho. A melhor ferramenta é o olho. Quando nós tínhamos aí, há muitos anos atrás, o pessoal, nos anos 60, quando veio o Calvert, então muita gente treinou o olho para ver zebu. Né? Eu, várias vezes, eu chego numa fazenda e falo assim, mas que vaca boa essa filha do boi tal. Ei, mas que garrote bom esse filho do todo tal. Então, porque eu acostumei o olho nas características. Por exemplo, os filhos do ramo, por exemplo, é muito difícil eu dizer assim, aquela vaca ali tem sangue do ramo. Entendeu? Eu cheguei na Guadalupe uma vez, estava eu, o Arnaldinho e o pessoal andando lá. Aí tô vendo uma vaca bonita em cima, assim, com um bezerro no pé, linda ela olhando por cima. Aí eu falei, vocês podem ir andando que eu vou tirar uma foto daquela vaca lá. Aí fui lá e tirei uma foto dela. Aí falei com o Pedro Noviço, falei, ei, vaca boa, aquela filha do Elevo. Aí ele falou, não é filha do Elevo, não, ela é filha do Panaguipur. Aí eu falei, então você pode fazer tipagem nela, porque ela é filha do Elevo. Eles começaram tudo a rir. Ficou o Arnaldinho pra você. Aí ele pegou e falou, não, nós estamos brincando. Porque o Arnaldinho já tinha falado para eles. Falou assim, ele foi lá tirar foto e ele vai chegar aqui e vai te falar quem que é o pai dela. Aí o Pedro falou, não, Nilson, aquela vaca lá, eu comprei ela tem uma semana. É uma semana que eu comprei aquela vaca em Araçatuba. Ela é filha do Elevo. Exatamente filha do Elevo. E o Adir veio aqui e já escolheu essa vaca para a noite do campeão. Entendeu? Não, eu fiquei calado, não falei nada. Aí, nós saímos, fui pro almoço, peguei e falei, seu Pedro, nós estávamos chegando na sede lá. Falei, Pedro, tem uma semana que o senhor comprou a vaca, né? Tem. Aí eu falei, mas como é que o senhor vai vender a vaca sem só fazer muita coleta nela e sem fazer muito filho dela? Porque a vaca é diferente. Você não vê uma filha do Elevo linda igual a vaca, não. Todas são bonitas, mas ela é diferente. Aí ele pegou, fomos almoçar, botou uma garrafa de vinho na mesa, tudo. Tava eu e o doutor Arnaldo. Aí ele falou, vocês vão ficando por aí tomar um vinho, eu vou ali fazer uma ligação, daqui a pouco eu volto.
Aí ele voltou, ficou por ali e falou assim, ó. Eu liguei pro Adir, pedi desculpa a ele, tirei a vaca, não vai pro Não vai pro leilão, não. Aí, horta da Genebra. Aí vai escutando, essa vaca ficou lá uns 3 anos, porque fez uns 300 filhos dessa vaca. Aham. Aí trouxe pra noite campeão. Resultado. Naquela época, quando o Adir escolheu ela, primeiro que o doutor Arnaldo, na época, não tinha condições de comprar ela. E segundo, que ele conseguiu tirar muita coisa dela, né? Ganhou muito dinheiro em cima disso. Na época foi 53 pau de parcela. Comprou o doutor Arnaldo lá com a Ourofino. Tá. Foi um sucesso. Que coisa. Uma vaca que se pagou do dia pra noite. Que beleza. Não é fácil. Você falando disso aí, de conhecer os animais, de saber quem que é o pai, que antigamente a turma treinava o olho para ver zebu, né? Quando você foi lá na nossa chácara, na chácara do Fred. na sua, que a gente tava na Poti VR ainda ali, você viu aquela progenie nossa. Aí você falou, você chamou o Arnaldinho, chamou a turma, falou, você me perguntou, esse boi, esse garrote aqui é filho do Gandhi? Tem sangue do Gandhi? Verdade. E a mãe dele é Gandhi. Você falou, não, esse garrote aqui é Gandhi todinho, verdade. ele não é Landau não. Ele parece com o avô dele. É verdade. Ele é igualzinho o Gandhi, você lembra dessa? Lembro demais da conta. Dessa passagem? Ele tava na parte do lado direito. E aqui no curso de julgamento, outra passagem interessante, quando eu vim fazer a primeira vez o curso, 2017, quando eu fiz o curso a primeira vez, o Nilson estava ajudando no curso. E eu já tinha uma certa amizade, proximidade com o Nilson. E aí ele ajudando no curso, né? Acompanhando os professores e tal, ajudando os meninos a puxar, ajeitar. Eu não lembro a raça, se era Tabapuã, Brahma. Eu sei que era um desses assim. Do Brasil. Talvez, pode ser do Brasil. Aí o professor sempre faz aquela dinâmica, né? Quem acha que essa aqui é o campeão, vai pra cá. Quem acha que essa aqui é a campeã, vai pra lá. Aí a turma se dividia, né? Aí essa raça, eu não sabia nada quem que ia ganhar nessa. Aí eu olhava pro Nilson, o Nilson ficava atrás do professor, o Nilson fazia assim, ó. O Nilson balançava a cabeça e eu pra cá. Colando com o julgamento, hein? Aí é essa aqui que é a campeã. Aí na outra raça que o Nilson, direito. Pra cá. O Nilson me ensinou. E o professor falou: esse moleque é bom. Não, ele não. Eu olhava pro Nilson e pra cá. Mas tem que ter esse olhar clínico, né, Nilson? Não é fácil. Rapaz, é bom. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiz pro Luiz Humberto, que estava aqui, Baronesa. Esse olhar clínico que você, Luiz Humberto e outros têm, isso é dom ou é treino? Ou Emanuel, pelo meu tempo de tantos anos que eu trabalho com isso, eu aprendi? Ou é dom? Não, isso vem de Deus, é um dom que ou você tem ou você não tem. Ou você pode desenvolver com o tempo. Tem muita coisa que a gente tem acreditado. Diga com quem tu anda que eu direi quem tu é. Então aqui tinha uns negros que muito craque, né? Que era o Somaro Borges, que era aquele homem era diferente, ele era diferente. Tinha o Sopilas, então tinha vários juízes aí. Então esses caras faziam a gente treinar, entendeu? Porque eram uns caras sérios, eram uns caras que faziam um julgamento que não tinha como se reclamar, né? Tinha o doutor Fausto Pereira Lima, né? Baldoleia, né? Doutor Dalor. O Arnaldinho começou nos anos 80, também um cara sempre um craque, né? Então você vai vendo como é que as pessoas vão vendo assim, as coisas. Agora, sobre pai, tem uma coisa que você precisa, o visual antigamente, era dificilmente eu ver uma filha do visual e não sabia que era filha do visual. Uma filha do Himalaia, é muito difícil eu ver uma filha do Himalaia e não saber, um filho do Schumacher, entendeu? Um filho do Carvard. Porque são touros que imprimem, né, Nilson? São touros que botam a cara dele ali. Você fica atento naquelas coisas que ele transmite e você fica olhando, então você não tem como errar, falar, dá isso aqui assim, entendeu? Então, o Legate,
As filhas do Big Ben. Filha do Big Ben. Big Ben não é ruim. Você não tem como errar. As Tem filhas do errado. Gera, as filhas do Bitelo. Bitelo, entendeu? Então você vai treinando o que ele qual que é as características que ele transmite, entendeu? Porque o elevo, por exemplo, foi usado em muita vaca Lengrube, né? Mas só tinha uma coisa, porque tem o sangue tão forte que não tinha como você olhar e não saber que era filho do elevo, entendeu? Foi um touro que deu um resultado muito grande no gado Lengrube, o elevo. Nós vendemos vaca aí, filha do elevo e vaca Lengrube, noite campeão, recordista. Preço, muitas, né? Então isso aí é uma coisa que você vai treinando, cada touro. Com o tempo. E, Nilson, e agora que estamos aqui na Exposebu 90 anos, e na Exposebu 90 anos você recebeu uma homenagem muito merecida, muito bonita, que foi, colocaram o seu nome lá na área de apresentação ali do Tateçal, do Rubico. Como é que foi para você receber essa homenagem? O que você sentiu na hora? Como é que foi ter justamente no local de apresentação ali, colocado o seu nome e reconhecido essa sua paixão, esse seu trabalho? Como é que foi esse sentimento? Você sabe que a gente, aquele ditado que eu te falo aí, digo quem tu anda que eu direi quem tu és. Então, esse menino, tanto o Gabriel como o Dr. Arnaldo, então são as pessoas que eu sou muito próximo a eles. Então, teve... muitas vezes eu conversava com a Maria Isabel, que é a filha do Dr. Arnaldo, e a gente falava assim, um próximo candidato, talvez para presidente da BCZ, um casal muito simpático, muito educado, seria o Gabriel. Sim. Garcia. Então, ele junto com o Dr. Arnaldo, aquela coisa toda, com a diretoria, sabe, o meu carinho que eu tenho pelo Parque de Exposição, para as coisas. Aí eles me puseram para tomar conta dos tratadores. Entendeu? Ver o que eles precisam, para não faltar nada, né? Na gestão do Dr. Arnaldo e seguiu com o Gabriel. E aí foi por aí, até eu tive uma passagem nos anos 70, teve uma exposição lá em Ribeirão Preto, que tinha uma vaca, se o nome dela, que era uma vaca candidata para ser a grande campeã da exposição. Ela brigava com a vaca da Sabiá, que chamava Indonésia. Tá. E ela não perdia para ninguém, mas a vaca da Cachoeira seria uma vaca para brigar com ela, para ser uma grande campeã. O menino veio com ela do lavador e ela abriu as pernas. Ela abriu as pernas e ela machucou. Isso aqui deslocou em cima aqui. Aí eles levaram ela lá botou ela lá na argola, no pavilhão. E eu fui, porque nós ajudamos a levantar, começamos a gritar e ver o pessoal, levantamos ela. Aí pôs ela lá, e numa dessas eu fiquei olhando, papai, mas veio um toque, parece que tem um pouco, eu tenho muita fé em Deus, Nossa Senhora da Aparecida, parece que tem hora que eles me dão uma força, assim, sabe? Aí eu peguei e falei pro menino, um tal de Ferreirinha, que era o tratador, foi Ferreirinha, vamos fazer um negócio aqui, vamos jogar essa perna dela para dentro, para debaixo dela, e vamos juntar nós tudo e vamos jogar em cima da perna que está machucada. Tá. Rapaz, nós pegamos essa vaca pesada, tinha uns 800, 900 quilos. Pegamos essa vaca e jogamos ela por cima da perna que machucou. Quando nós jogamos ela para cima da perna que machucou, ela fez assim, crof. Não, deu aquele barulho assim, crof, freeze. Se não quebrou, mas voltou no lugar, né? Porque é um... Isso, que encontra aqui. Aí ela abria, aí esse aqui fez isso. Saiu daqui e fez isso. Então, quando nós jogou o peso, esse aqui voltou para trás e encaixou de novo. Quando aquilo voltou, ela fazia desse jeito assim, ó. Mas ela tremia, e saía lágrima no olho dela, assim. Você acredita que deu certo, cara? Deu bom ainda. Deu certo. Ela não foi a grande, mas que foi a reservada grande, foi. E andando normal. Nem ia entrar. Nem ia entrar. Ela não tinha condições de entrar na pista. E aí, quando
Nós no primeiro ano da gestão dele, nós conversando, Zebu, aquela coisa toda, eu contei a história para ele. Ele não sabia dessa história, ele não sabia. E aí que ele ficou sabendo, inclusive, que o São Marci, na época, trabalhava na Cachoeira. Ele chamou o Marci na hora e contou para ele a história. Que coisa boa, que beleza. É isso aí, Nilson. Cara, muito obrigado, assim, pelo seu tempo, por esse papo com a gente. A gente ouviu muitas histórias bacanas, né, Pedro? Eu acho que o Nilson tem gente fazer uns 4 episódios aqui, Manuel. Ele tem história para contar, tem... História, as experiências, como era antigamente, como está hoje. Muito, muito bonito ver esse respeito que ele tem com os tratadores, que merecem esse respeito, merecem essa valorização, porque são realmente peças fundamentais aqui na criação e principalmente nas exposições, né, Nilson? Então, agradecer pelo seu tempo, agradecer por esse papo com a gente aí. Tenho certeza que a turma vai gostar muito, vai aprender muita coisa. E conta com o Zebucast. Vamos entregar o brinde aí pro Nilson. Um boné pra você estar lá, ó, só na lida, lembrando de nós, ó. Obrigado. Bonézão até combina com a sua blusa agora, ó. Mesmo, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a você por ter vindo. E a caneca é sua. Você leva a caneca. Essa obrigado. Leva a caneca pra casa. Tomar um cafezinho de manhã. E uma coisa que eu quero dizer pra vocês, que uma felicidade que eu tenho, hoje eu sou um cara que eu separado, mas tem 2 filhos. Um filho. Fica à vontade. Eu tenho um filho. E uma filha que eu amo muito. Viu? Obrigado a vocês. Obrigado a você, Nilson. E sempre que vocês dependerem de mim, tamo junto, tá bom? Tamo junto. A mesma coisa. Muito obrigado, valeu a pena. Precisar de qualquer coisa, conta com a gente. Tá bom? A gente está sempre à disposição. E é muito bonito esse amor pela família. Obrigado. A família é sempre muito importante. Muito obrigado. Obrigado, Nilson. Fica com Deus. Gente, mais um episódio especial desse grande apaixonado do Zebu. Até semana que vem. Um abraço a todos. Obrigado. Valeu, moçada. Fica com Deus.